Fala galera, seja bem-vindo a mais um Gautcast. E desta vez um Gautcast especial porque nós estamos debutando a Gautica, esta empresa que nasceu para revolucionar o mercado, para inovar, está completando nada mais, nada menos do que 15 anos. E por isso que nós estamos num local especial, nós estamos na grande Porto Alegre, na capital dos gaúchos, no estúdio ProHub, junto com dois dos indivíduos que ajudaram a construir esta história de modo diferente. Desde 2016, quando a gente lançou a plataforma, nós fechamos uma parceria com o Professor Jairo Brasil. E a primeira indústria que confiou na Gautica para inovar na segurança do trabalho foi a empresa Vibra, com o Gerson Dalcin. E hoje nós vamos então bater um papo, pessoal, para reviver, rememorar esses momentos tão especiais. Porque a Gautica, ela foi fundada em 2009 para desenvolver software sob medida, que nada mais é, conforme se fala hoje, fazer a transformação digital dentro das companhias. Só que chegou um momento que a gente viu que ficar fazendo o sistema sob medida acabava sendo muito custoso para a empresa e pouco lucrativo para nós. E a gente queria muito um produto. Nós descobrimos na segurança do trabalho um contexto, um segmento que estava descoberto de inovação, que existia ainda muito papel, muita planilha, muito a ser feito. Então, em 2016, nós lançamos a plataforma e tivemos, inicialmente, a honra de ter o cadastro do professor Jairo, que, conversando, a gente acabou se tornando parceiro. E depois também, eu lembro quando o Gerson ficou interessado em conhecer a plataforma. Bom, o pessoal ainda não conhece vocês, então eu vou pedir para que o professor Jairo se apresente, quanto também a sua formação, a sua trajetória. E vamos tentar relembrar desde 2016 também até hoje, 2024, tudo que o senhor já fez. Muita história aí, hein? Puxa vida, que responsabilidade ter que contar mais ou menos, né, fazer esse resumo assim. Bom, Ederson, é uma grande satisfação dizer que estou aqui, né, nesse evento dos 15 anos da Gautica, né? E dizer que a gente começou essa parceria assim, sem nenhuma... A gente não tinha, assim, digamos, uma pretensão, né, de chegar a um determinado ponto, mas nós vimos que os nossos interesses convergiam, né? A necessidade dos conhecimentos relacionados às normas regulamentadoras e tudo mais fez com que a gente se aproximasse, né? E eu me lembro bem de um dos primeiros eventos que a gente fez, inclusive eu convidei o Ederson para vir até Porto Alegre, na região metropolitana. Nós fomos até o Centro de Indústrias de Cachoeirinha, né, onde reunimos lá várias empresas, né, pessoas interessadas, gerentes de produção, pessoal mesmo de elétrica, de mecânica, né, que demonstrou interesse na questão de uma melhoria das apreciações de riscos para a norma NR12 em relação a máquinas e equipamentos. E a gente teve uma adesão muito legal, me chamou muito a atenção daquilo, né? E ali, naquele momento, eu pude sentir que a gente, de repente, poderia ir mais adiante, mais avante em cima disso. Talvez seja essa visão aí, né, que a gente teve naquele momento, eu e você, lá no Centro de Indústrias de Cachoeirinha, que trouxe para nós, né, essa satisfação de estarmos hoje comemorando esses 15 anos aí. Meu nome é professor Jairo Brasil, eu venho aí, né, de uma trajetória como gerente industrial de empresas do segmento alimentício, segmento têxtil também, né? Sou engenheiro de produção, tenho uma formação também em ciências sociais aplicadas, né? Tenho mestrado em educação, então fui me formando ao longo dos anos aí com relação a essa questão, principalmente do treinamento. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção na segurança do trabalho, aonde fui docente como professor de ensino técnico, ensino de os técnicos de segurança do trabalho, né? Mas também de graduação, até engenharia de segurança do trabalho também, era a questão das normas regulamentadoras. E dentro dessas normas, uma das disciplinas que eu mais gostava de trabalhar nos conteúdos de segurança do trabalho, tanto no ensino técnico quanto no superior, era a tecnologia industrial, porque eu tinha passado por dentro da indústria. Então, tudo aquilo que eu vi, digamos assim, que eu vivenciei dentro da indústria, das máquinas, dos equipamentos, de uma forma geral, me trazia, digamos assim, essa necessidade também de
não vou dizer divulgar o conhecimento, porque eu acho isso uma grande pretensão, né? Mas pelo menos disseminar isso e trocar ideias com as pessoas que também tivessem mais experiências com máquinas e equipamentos. E foi aí que, dentro das disciplinas que eu ministrei, eu trabalhei muito NR10, 11, 12 e 13, principalmente essas 4 normas, né? E claro que quando falava em máquinas e equipamentos, o Ederson praticamente foi me cutucar lá com vara curta lá, né? Vamos trabalhar em NR12. E eu acho que foi por isso que a gente teve, digamos assim, essa parceria que deu tanto certo. Eu vou confessar algo para vocês aqui, que em 2014 eu comecei no desenvolvimento da primeira aplicação para NR12, se chamava RISC-View. Depois a gente teve o AR Risco, o Global Risco, que eram as empresas que estavam vindo até nós para criar essas soluções. E eu não entendia nada de NR12. Eu fazia mais ou menos assim. O cliente dizia, olha, precisa destes campos, entrada destas informações, você vai fazer esta multiplicação aqui para o HRN, fazer esses cálculos e vai gerar esse relatório dessa maneira. Eu usava meu conhecimento de programação, inteligência artificial, né, de computação em nuvem, e com a equipe a gente resolvia aqueles problemas. Eu só entendi, de fato, o que eu estava fazendo em Cachoeirinha. Eu estava ali assistindo e o professor Jairo tem uma didática excelente. Tu não tem ideia, o Gerson conheceu o professor agora. Tava eu e o Estevam, né, e o professor Jairo. Primeiro, inclusive, da Facton, foi no mesmo dia ou não? Não, foi depois. Depois, então também teve uma participação na Facton, foi um outro evento que eu palestrei falando mais de inovação, né? Isso. E o professor começou a explicar de um modo, assim, para leigos. Tipo assim, tu não sabe nada o que é NR12? Então, deixa eu desenhar para ti. E eu entendi. E aí, aquele momento, assim, peraí, eu tenho que dedicar mais energia ainda, eu tenho que me focar mais nisso, porque outra coisa que chamou a atenção era isso do interesse das pessoas representando ali a indústria local naquele tema. Porque quando a gente quer empreender, a gente precisa de uma inovação, e inovação não é invenção. Tem que resolver uma dor, quanto mais aguda, melhor. E a NR12 era esta dor aguda. E eu acho que também, se lhe motivou a dedicar mais do seu tempo, da sua energia, do seu foco para esta norma em específico, fez com que a Gautic abandonasse todos os outros sistemas e se focasse naquela época, na NR12. Foi uma grande aposta. Poderia ter dado tudo errado e a gente não ter chegado nos 15 anos. Mas essa aposta a gente acertou. E nesta mesma época, eu estava lá fazendo tráfego pago, colocando um dinheirinho no Google para que as pessoas descobrissem. E aí entra um cadastro na plataforma. E aí a gente vai tentar relembrar agora. Então, por favor, se apresente, mas também tenta lembrar e nos contar como é que você descobriu a Gautica em 2016. Tá, muito obrigado, Ederson. Parabéns à empresa, os 15 anos. Professor, bom estar aqui falando. Já acompanhei muitas palestras junto na plataforma do Ederson, então sempre aproveito, sempre aprendo alguma coisa a mais com o professor aqui. Ó. Excelentes conteúdos gerados. Excelentes conteúdos. Bom, meu nome é Gerson Dalcin, eu trabalho na indústria de proteína animal, frigoríficos há já 14, 15, a gente se perde um pouco já no tempo. O tempo voa. 15 anos, então eu passei por algumas empresas no meu histórico, passei por vários players do mercado. Trabalhei na Perdigão, depois na Sadia, Frango Sul, JBS, então acompanhei muito a evolução desse ramo, né? Então, junto com tudo isso, nesses últimos anos, houve muitas evoluções de normas regulamentadoras, NR 36 específica, e junto com elas também houve as normas mais antigas que tiveram muitas, foram melhoradas. A NR12 é um exemplo disso. Quem lembra da antiga NR12 e vê esse novo texto, é uma situação totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, se colocou por várias vezes, os profissionais dessa área precisavam buscar mais conhecimento, mais conteúdo, e junto com tudo isso gerou um monte de trabalho a mais. Eu, nesse período, então, eu estava no 2014, eu acabei indo para um grupo chamado Grupo Vibra, que eu trabalho a Vibra Agroindustrial, já são 10 anos, agora em abril fechei 10 anos de empresa, né? E eu estava coordenando, então, nessa época, o coordenador de saúde, segurança e meio ambiente do grupo. E a gente, então, por ser uma empresa relativamente nova, vinha de algumas aquisições, e quando você compra
como é que eu dizer, uma empresa, você compra o pacote completo, Sim. né? Você recebe. E justamente nesse tempo havia a nova NR36 também, fazendo, até então ela era nova, né? Então, muitas implementações, muitas mudança inclusive de cultura de trabalho nesse tipo de ramo de empresa. É um segmento muito tradicional, mas tinha muitos desafios para serem vencidos. E um deles era a NR12. Eu acho que um dos principais hoje que eu vejo é a ergonomia e a NR12, basicamente. Com a mudança veio uma chuva de trabalho, necessidades de mudanças muito rápidas, adequações, alterações, às vezes equipamentos muito antigos, equipamentos feitos em casa. E eu pensei, poxa, é muito trabalho, é muita coisa para fazer. A empresa estava crescendo, a empresa crescia muito rápido. Sim. E eu pensei, vou ter que buscar uma alternativa. A gente já trabalhava com pessoas, terceiros, fazendo análises e inventários de risco. Porém, o que eu percebia? Você trazia bons profissionais de renome de mercado, inclusive, que participaram de formulação da ENER. Então, não a questão... Como era muito novo, e a norma, assim, ela tem a ENER12 tem uma cartilha para alguns equipamentos. Sim. Ela é uma cartilha para alguns equipamentos. Então, tu comprava equipamento e já vinha a receitinha de bolo. Resolvido, tu tinha o teu documento pronto, a tua análise pronta, o teu laudinho pronto, tudo certo. Mas os outros segmentos que tinham equipamentos um pouco... exigiam um pouco mais de penso, um pouco mais de trabalho. Principalmente se tu criou equipamento dentro da tua empresa. Aí sim. Eram casos. Sim. Ou daqui a pouco, outras situações, equipamentos importados. Também. Normas totalmente diferentes e o segmento da proteína importou muito equipamento, importa muito equipamento. É verdade. Busca muita tecnologia. Mesmo porque é uma área de massiva mão de obra. E aos poucos você está migrando para a tecnologia, nada diferente dos outros segmentos. Sim, o movimento normal do mercado mundial. Exatamente. Pensei, a gente tinha então esse terceiro, mas o que acontecia? Quando eu ia implementar a melhoria, porque o profissional ele vinha, ele ficava aquele tempo, fazia aquela análise e ele ia embora. Só que às vezes a gente implementava, mas aí tinha uma questão de uma correção de produção, algum sistema não conseguia se adaptar à segurança em si, que era o princípio, com a operação da máquina. Então eu pensei, nós vamos ter que achar uma maneira de ser mais efetivo, conseguir. E aí, sim, né, fui pesquisar no Google. No Google mesmo. No Google. Bendito Google. Bendito Google. Olha aqui, uma empresa. Era... G-Riscos, o nome do aplicativo. G-Riscos. Caxias do Sul. Pensei, pô, que pertinho aqui, pertinho. Legal. Vou conhecer, vou me cadastrar lá. Eu recebi o convite. Aí que a gente teve, né, essa primeira reunião. Você está me falando que foi em 2016? Foi, em 2016. A gente, na época, isso é legal reviver, porque a Gáutica, ela então nasce em 2009, ela começa a crescer, a gente ganha o Prêmio Nacional de Inovação, eu vou para a Alemanha, a gente entra para o Qualimundi, o Esteban vai para a Noruega. Vem a crise de 2015, a gente estava com 20 e tantas pessoas fazendo sistema sob medida. Tipo, aplicativo sob medida, site sob medida, tudo o que queriam sob medida a gente fazia. Aquele tipo de ferramenta básica de... Não, do básico ao custos avançado. e A questão é assim, que contabilidade. ideia o cliente tivesse, a gente faria. Sim, sim. Só que a crise de 2015, que depois gerou o impeachment em 2016 ainda, vocês lembram bem disso, fez com que a Gáutica sofresse muito com a crise, quase quebrou. E aí a gente tinha uma sala grande, 200 metros quadrados, com videogame, puff. A gente era o Google em Caxias do Sul, sabe? Emergindo. E então a gente quase quebra. E a gente volta para uma garagem, para a mesma garagem onde a Gáutica nasceu em 2009. Só que a gente tinha vergonha de ter dado tantos passos atrás, mas era o único modo para sobreviver. Então, os irmãos do Estevam tinham um escritório de advocacia no Panassolo. E a gente combinou com eles, olha, nos cede um cantinho aí, porque quando tiver que receber cliente, a gente não vai levar o cliente na garagem. A gente vai ter que levar no lugar. Eu não fiquei sabendo depois de um tempo disso. E aí, o Gerson disse, olha, eu tô voltando de viagem, eu moro em Barbosa, Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul, e eu vou passar por Caxias, eu quero conhecer droga.
Quando é que eu vou receber esse cara aí agora? Diz, ó, o endereço é tal. Só que não tinha nada da Gáutica lá, né? Era uma mesa de reuniões, e aí a gente tava ali, e ele diz, aqui é o nosso administrativo. A equipe tá no outro lugar. Não era uma mentira, porque o endereço da empresa no contrato social era este escritório de advocacia. E só que a equipe, de fato, nós também estávamos uns 5 ou 6 na época, porque reduziu significativamente o tamanho da empresa. E aí eu saí, fui lá, conversei com o Gerson. E ele olhou, ele estava num tablet, né? Eu acho que estava num iPad. Isso. Ele olhou e disse, interessante. Não, eu preciso realmente botar padrão. E daí comentou essa questão. Às vezes tem consultores que são muito bons, mas parece que é para o nosso negócio, o pessoal não está entendendo bem o que a gente precisa. Não, mas dá para fazer alguma coisa. Daí ele entrega o tablet e diz assim, mas acho que não vai dar. Eu, como assim não vai dar? Daí ele, não, é que eu estava olhando aqui, ó. Tem um item aqui no aplicativo que ele está certo com a norma, que é a limitação desta análise. E fala de manutenção, transporte, montagem, desmontagem, sucateamento. Ajuste, regulagem. E nós, eu acho que não tem esses, são esses outros ali. Uhum. E nós, no ramo alimentício, principalmente de proteína animal, nós temos muitas lâminas. E conforme uma norma, uma regra, alguma coisa que ele citou, era 36 isso ou não? Não, é padrão de qualidade. Padrão de qualidade. Isso. É necessário fazer a higienização a cada X horas. E deu um tempo lá. E a higienização demanda um olhar, uma lente mais específica para a higienização. Então eu tenho que fazer uma análise, mas eu tenho que dizer. Daí eu até tentei dizer assim, mas marca a manutenção. Não, é higienização. Mas o que vai ser higienização? Eu imaginava que entraria muito mais informações para contemplar a tal da higienização. E eles, não, é mais um quadradinho aqui, higienização. Daí eu, é só isso? Sério? Não, é só isso mesmo? Ele, se tiver isso, daí a gente pode usar. Diz, não, considere feito. Amanhã tá pronto, esse quadradinho tá ali, vocês vão marcar. E eu fui para a empresa feliz. Porque o que acontecia? Quando a gente entra para a segurança do trabalho, nós imaginávamos que o nosso público-alvo eram consultores. E não tem nenhum problema de ser consultores. Depois a gente vai falar mais sobre a diferença de indústria e consultoria. Mas aí vem uma empresa que não era de consultoria, aonde a equipe, que está lá na CLT, que está dentro da empresa, ela quer fazer o trabalho e quer contratar como indústria. Daí, ao invés de ser um estilo um B2C, onde que eu tenho um grande volume de clientes e muitas vezes com ticket baixo, porque o consultor tem demandas sazonais e ganhos menores, né, do que uma indústria, eu tinha ali uma indústria que tem outras características. Contratos de médio e longo prazo, que busca maior fidelidade e que também se torna um formador de opinião. Porque a gente sabe que se a Vibra está prosperando, crescendo, outras empresas que querem também melhorar a segurança do trabalho vão ligar para o coordenador da Vibra e perguntar, Gerson, eu estou vendo aí que vocês estão com ótimos indicadores de segurança do trabalho, vocês estão participando de premiações, de casos de inovação e tal. O que é que vocês fazem? O que vocês usam? É Gáutica? Então, é o cliente se tornando teu multiplicador, teu promotor. E ali, de fato, a gente entende que a indústria era para nós um negócio. Então, aqui tem duas situações, porque a gente nasce para a segurança do trabalho querendo atender consultoria, vendendo pela internet. A gente vê que a gente precisa educar o nosso usuário, porque o problema da NR12 existia, mas só entregar a ferramenta não ia resolver, porque o pessoal não sabia o que era NR12. Sabe que eu dava treinamentos da ferramenta para engenheiros, com pós em segurança do trabalho, e o engenheiro perguntava, como é que funciona a ferramenta? Não, deixa eu te mostrar. Compartilhava a tela, funciona assim, assim, assado. E aqui você cadastra o HRN respondendo as questões. Ele perguntava assim, o que é a HRN? Como assim? Não, o que é? Eu não sei. Como que tu não sabe? Ele, não, nunca aprendi, não vi na faculdade, na pós, não vi em lugar nenhum. O que é HRN? Daí eu explicava, uma ferramenta para quantificar o risco, onde você vai analisar a quantidade de pessoas envolvidas, a severidade de um ferimento caso ocorra, né, o grau de exposição ali e tal.
E aí ele, legal, legal, isso aí vai ser muito bacana. Daí eu voltava com a equipe, agora eu não entendi. Como é que os caras fazem? Daí eu ia atrás para ver. Não, é que geralmente o pessoal faz a NBR 14153. E a HRM era uma ferramenta que estava emergindo, era nova no mercado. Eu disse, mas peraí, a gente tem muito para entregar, a gente tem muito que educar e a gente consegue, sem dúvida, ser parceiro da indústria. É bom, né? A gente relembrar de tudo que a gente fez. E o professor Jairo, então, a partir desse momento, até foi ideia sua, a gente começou a fazer lives, não é mesmo? Sim. Puder relembrar também como é que foi a sua ideia, porque o senhor me ligou e disse assim, Ederson, eu tô com uma ideia e eu acho que a gente tem que fazer aí algo. Na verdade, assim, né? Eu já vinha, quando trabalhava como docente nas escolas técnicas e também aí na graduação, era a gente, digamos assim, provocar, né, os alunos. Na época a gente provocava os alunos, tentando fazer com que eles participassem de lives, de conversas, assim, gravações rápidas, né, sobre determinado assunto, de segurança do trabalho e tudo mais. Mas aí eu vi que havia essa possibilidade também, porque já estava nascendo, assim, digamos, naquele período lá, muito, digamos assim, de forma contundente, né, essa questão do uso da internet, principalmente dos canais do YouTube, né, para trocar ideias, ferramentas e tudo mais. E aí eu pensei, né, justamente para a gente começar a convidar aquelas pessoas que seriam mais próximas a nós, né, que lidassem com máquinas, equipamentos, que lidassem com energia elétrica, que lidassem com ergonomia, que lidassem, sei lá, até com questões psicossociais também, né? E a gente começou a, digamos, a convidar esse pessoal e a gente viu que havia uma adesão bastante grande do público, né, em assistir essas temáticas de 1 hora, né? A gente fazia normalmente numa quinta-feira, né, onde muitas vezes o pessoal não tem compromisso na sexta, no sábado, coisa assim, e houve uma boa adesão. Então, acho que a gente, pelo menos por uns 2 anos, mais de 2 anos, um público assim fantástico ali, né, participando, né? Tanto que nós fomos, inclusive, numa... Eu não lembro qual foi a feira, Mercopar. né? Mercopar, né? Sim, muito boa essa história, pode contar. Não, eu queria que até tu contasse, porque são pessoas lá da tua região e lives, foi bem interessante. Eu fui um que assisti muitas lives. E o que aconteceu? Então o professor um dia... Ederson, eu quero falar contigo. E o professor, ele gosta de ligar pro vídeo para conversar. E por mais que o assunto, né, pareça curto, não, a gente vai ter 1 hora de conversa, a gente vai falar de música, a gente vai falar de cultura, de política, a gente vai falar de várias coisas. E daí, conversamos, eu disse, não, vamos fazer. Daí a gente criava umas artes, criava uns temas, pegava um convidado, ia planejando, o convidado era mensal, durou 2 anos e meio a 3 anos. Quase 3 anos. Foi bastante lives, a gente também fazia as pílulas de segurança, muito conteúdo juntos. E aí a gente foi expor numa Mercopar, o professor levou um amigo dele, inclusive, junto, de educação física, aquele professor, né? E aí nós dissemos assim, vamos caminhar? Caminhar, assim, em vão, sabe? Andar pra lá, passear. E aí nós estávamos falando de qualquer coisa, olha que grande essa feira, que legal isso aqui. Vem um jovem, Ederson. Daí a gente para, eu olho pra ele, ele diz assim, tudo bem? Ele puxou a conversa, eu disse, tudo, mas me desculpa a minha sinceridade, mas a gente se conhece. Ele, não, tu não me conhece, mas eu te conheço, eu conheço o professor Jairo Brasil, eu tô expondo aqui com a minha empresa, que eu abri porque eu assisto todas as lives de vocês e eu me encorajei, vocês me empoderaram, eu vi que eu podia sair do meu emprego e abrir minha empresa porque eu aprendi com vocês, eu só queria te dizer obrigado. A gente ficou boca aberta, assim. Que legal. Daí ele agradeceu e foi embora. Daí a gente continuou. O que aconteceu? O que tá acontecendo ali? E aí eu comentei com o professor. O poder dos meios de comunicação. Né? Eu disse assim, a gente já estava parando de fazer live, porque a gente começou com 80 espectadores simultâneos, 60, e chegou a um ponto que tinha 10. E daí eu comentei assim, mas sempre tem alguém vendo e para aquela pessoa tem valor. Com certeza. Foi muito bacana. Realmente bem lembrado. Não lembrava desse episódio aí. E é legal quando a gente faz algo que transforma positivamente a vida de uma pessoa. Né? Inclusive as pessoas que participaram das nossas lives, né, durante esses 3 anos, muitas delas me deram um depoimento posterior, né, de que
foram vistas, né, e de repente reconhecidas também em outro local, né, encontrar essas pessoas que os viram lá conosco nessas lives. Então foi um negócio muito legal, muito, digamos assim, eu acho que a gente estruturou bem esse sistema, né, tanto que a gente já tinha até um padrão lá no final, a gente já tinha até um padrão, ó, vai ser tanto tempo, e aí o nosso convidado meio que se enquadrava nesse nosso padrão. Às vezes não. Nem tanto, né? Nem tanto. Teve uma vez que o professor convidou, eu não vou citar nomes aqui, mas eu tentarei ser neutro. E o convidado, ele simplesmente fugiu do roteiro combinado. E aí eu era tipo host, tinha que manter o foco. E eu chamei a atenção dele 1, 2 vezes, acho que na terceira vez ele deu um grito comigo, ele disse assim, deixa eu falar, porque ele queria contar uma história pessoal. Tá, beleza, desliguei meu áudio e fiquei. Daí depois, quando terminava, a gente fazia uma reuniãozinha de fechamento. Daí o professor, desculpa, que papelão. Eu disse, não, tudo bem, como é que a gente ia saber? Teve outras situações que a gente dizia assim, vamos fazer um teste técnico antes para garantir que tudo está funcionando, para que na hora realmente seja um show, não seja algo atrapalhado. E daí teve também um ex-colega seu que na hora, tipo, acho que ele fez pelo celular. Ele disse, não, tudo bem, conheço, vai dar tudo certo, tudo certo. Quando chegou na hora, nada funcionava. Os equipamentos. E ele não sabia compartilhar a apresentação. E daí, na hora, assim, ao vivo, a gente teve, tipo, me manda a apresentação, ia passando, a gente dava um jeito. Mas a gente passou também uns perrengues nessas lives aí. Nós sempre entregamos aquilo que era o objetivo, que era um conhecimento mais aprofundado de uma das sub-áreas da segurança do trabalho, que são muitas áreas, né? E daí, do seu lado, o que eu lembro? Eu estou lembrando de muitas histórias agora, que eu fui a Montenegro visitá-lo, visitar sua equipe, para daí ajudar a vender a ideia. E eu não sei se é impressão minha ou aconteceu de fato, mas a impressão que eu tive, que eu guardo, é que o pessoal não estava gostando nada da ideia, que era tipo era um projeto que tu defendia, que tu acreditava, eu queria vender, mas eu lembro assim da primeira reunião, o pessoal ficar muito avesso, muito cético, como assim essa ferramenta vai fazer o meu trabalho? Será que ela vai me substituir? Eu estava enganado ou tu passou por situações assim nessa época? Eu nem lembrava que existia da Montenegro. Mas é fato, porque realmente tudo que é novo, de certo modo, dá um pouco de medo, né? E ali também, de certo modo, era uma coisa inovadora. Eu entendo como era um trabalho inovador. E teve várias barreiras a serem superadas. Eu concordo contigo. Não foi tão simples assim. Mas o que a gente vendeu muito na época? O que eu vendi muito? Pessoal, nós vamos deixar de ficar trabalhando sentado numa sala, batendo foto, fazendo relatóriozinho, e nós vamos para dentro da fábrica. Na época tinha o aplicativo, o próprio... O tablet. O tablet mesmo. Nós vamos sentar do lado do operador. Nós vamos sentar do lado do coordenador, do lado do supervisor. E a gente vai fazer a análise junto. Claro. Que era a dificuldade que eu tinha. Aquilo que eu falei antes. Chamava o consultor, não questionando o conhecimento de ninguém. Não é isso. Eu acho que... Mas quem está o dia a dia na operação, equipamentos que operam sistemas diferentes um do outro, e aí vender isso e até o povo entender que era bom, que o que estava fazendo assim, nós vamos ser muito mais assertivos, nós vamos ganhar tempo, nós vamos ter tempo para olhar outras normas. Porque assim, as equipes geralmente são enxutas. Exato. Essas áreas são equipes enxutas. E é uma área compulsória. Exatamente. Tem empresa que, se não é a legislação obrigar a ter o técnico engenheiro, nem teria. Tenho certeza disso. E aí tu tem um sistema produtivo, que, por exemplo, o nosso, né, ele é um sistema contínuo, ele não pode parar nada, tudo tem que funcionar. Se tiver algum momento que estiver parando, vai parar todo o resto. É verdade. Entendeu? Então, assim, eu acho que o grande ganho, quando o pessoal começou a fazer isso, começou a pegar o tabletzinho, ir lá na linha, sentar com o operador, vamos fazer análise de risco aqui da tua máquina, vamos fazer junto. Pegava o checklist lá, às vezes tinha que chamar o
pessoal da Da manutenção. manutenção. Ó, Aham. chama o eletricista lá, por favor. Manda chamar o eletricista. Ah, não tá aqui, manda um outro mecânico. É aquela dia a dia de chão de fábrica que a gente está acostumado, né? E eles sentarem ali junto, fazerem. Mas isso aqui já é fácil de arrumar, já vou ajeitar aqui. Pá, pá. Às vezes era questão de sinalização. Uhum. Já pega o adesivozinho, já coloca aqui. Já saiu o procedimento de bloqueio do equipamento. Já, operador, vem cá, como é que vamos fazer o bloqueio dessa máquina? Já, vamos revisar, como é que tu faz hoje? Ah, eu faço assim. Não, vamos mudar aqui, o que tu acha? Não, bem melhor, legal, mais tranquilo. Quer dizer, antes tu tinha que ter o consultor que fosse lá, do lado da máquina, do lado do operador. Isso. Que não, daqui a pouco eu não ia conseguir desprender um grande tempo para analisar melhor, em função que ele também tinha uma demanda, são muitas. Eu até olhei antes. A Vibra hoje tem cadastrada mais que 700 máquinas. Exato. Certo. Então, assim, são 700 análises, 700 estudos, 700 aprofundamentos de processo. Mas não concordo contigo no começo. Não, isso não vai dar certo. Sim. Mas isso é loucura. Sai relatório, bater lá, ir lá dentro da fábrica, não tem nem rede. Mas fala, não tem nem rede dentro das fábricas. Fala 2016, 17. Esse detalhe importante aí, né? Que não tem rede, mas quando volta para o escritório. Vai ter que refazer tudo. E aí a gente começou. E foi, devagarinho. Eu lembrei de uma ligação que eu recebi sua. Eu não sei agora quando foi. Eu lembro que o teor da ligação é assim: Ederson, eu botei minha carreira em jogo para que isso dê certo. Isso tem que dar certo. Tipo, não, aconteceu alguma coisa? Tipo, não, era meio que estava compartilhando lá algum momento, que dava momentos muito estresse, né? Sim. Porque a empresa estava crescendo. A empresa, depois a gente vai falar mais, mas ela foi adquirida 40% por um dos maiores grupos, né, de alimentos do mundo aí. E estava acontecendo tantas coisas, e tipo, isso não pode dar errado. E eu compartilhava essa pressão, eu sofria junto contigo. E aí eu fazia a equipe sofrer junto também. Todo mundo vai ter que segurar um pedacinho desse pepino. Por causa que isso é o preço da inovação, né? E a gente tentou inovar, e conseguimos, numa área muito crítica. A segurança do trabalho, como eu falei da questão de ser compulsória a contratação dos profissionais. Mas dentro da empresa, o consultor, ele quer produtividade. E se é uma empresa consultoria, ele quer que o analista dele seja produtivo. Então ele vai dizer assim, tu vai ter que fazer uma máquina por hora com uma ferramenta, né? Porque eu já comprei a ferramenta para isso, por isso, aquilo e tal. Então, tu tem dois agentes muito estranhos, o operador, o manutentor e o cara de fora, né? Então, essa estratégia de, né, vamos fazer interno, porque são colegas de trabalho conversando daí, quando tu tem um técnico com um operador, né? E aí eu quero fazer um adendo, o que se ganha com isso? O que se ganhou com isso? Hoje a minha equipe é nota 10 em análise de máquina. Porque querendo força o conhecimento. As pessoas se obrigaram a sentar e entender, falar com o eletricista, com o mecânico, como é que é o processo, como é que é o sistema de segurança, qual é o bloqueio, como é que... Então, assim, de certo modo, tudo isso gerou um conhecimento muito grande. Eu te digo que um dos grandes ganhos que eu vejo com a ferramenta hoje, com a Gautica, é conhecimento. A equipe... eu não vou precisar... Comprei a ferramenta, não preciso mais saber de Nero 12. Ela faz tudo sozinho. Não tem bala de prata. Não tem bala... Mas, porém, tu tem uma equipe muito mais robusta em conhecimento. As pessoas estão... Eles foram incorporando esse conhecimento todo? Com certeza. Do próprio tô com dúvida aqui, vou questionar a Gautica, vou questionar o consultor. Daqui a pouco, eu acho que foi o grande ganho. Não, eu concordo plenamente que a ferramenta, ela guia, ela amplifica o conhecimento do indivíduo, da equipe, né? Que é, quando a gente fala conhecimento da equipe, é a soma do conhecimento individual, mas ela não resolve tudo. Sim. Porque se a gente não souber de fato o que é uma limitação da máquina, que são perguntas que o pessoal faz para nós durante o treinamento, o que são as limitações da análise? Daí a gente explica que é decorrente à atividade em questão que está sendo analisada. Você está analisando a máquina quanto o seu transporte, então são riscos que podem ocorrer no transporte, né? E não na questão de manutenção. Contempla os dois, então tem que marcar os dois e também você, enquanto indivíduo, tem que considerar todas as atividades que terão interface com a máquina nesses contextos, que era a questão da higienização. Sim.
Mas é interessante essa questão dos guias, porque nós temos aí o conhecimento humano e não humano. O conhecimento não humano é porque a ferramenta ela tem lá as recomendações, é toda norma, tem um histórico de recomendações. Então, no início é muito difícil, porque vocês também não têm histórico. Então tem que digitar muito texto. Tá, mas o que eu vou sugerir aqui? Só que eu acho que vai passando o tempo, 1, 2, 3 anos, chega um momento que meio que vocês vão selecionando. Tipo assim, não, peraí. Faz uma revisão. Eu tenho uma máquina semelhante, essa boa prática, essa outra boa prática eu consigo reaproveitar. E também, como é que foi essa questão dessa geração de conhecimento? Em que estágio vocês estão hoje? E também do que vocês fazem parte enquanto empresa? Porque vocês são uma empresa global agora por causa do grupo, isso? Isso. Eu acho que eu trago alguns exemplos aqui, né? Eu vejo hoje, por exemplo, a gente ainda compra hoje máquinas, tu ainda recebe máquinas hoje que não vêm com a apreciação de risco. Ou as que vêm, daqui a pouco você olha para, meu Deus, Tem falhas. tem muitas falhas. Isso aqui não vai dar certo. A gente teve situações que a gente refez a análise no nosso padrão, que a gente acabou criando um padrão, né? De certo modo, a gente hoje, todas as máquinas do grupo, todos os estados que a gente trabalha, elas estão padronizadas. Uhum. Isso é um outro ganho. Acho que a questão de padronização, qual é o sensor, como é que a gente atua, como é que não atua, a própria higienização, o transporte, a manutenção, como é que faz, como é que não faz. Mas, assim, teve casos que o fornecedor de máquina pediu a nossa análise para incorporar na dele. Nossa, isso é interessante, né? Para incorporar na dele, porque senão vocês estão... E o meu outro cliente gostou da análise, assim, ela está bem explicativa, tem toda a questão, traz todos os quesitos necessários para tu operar. Então, de certo, isso é bom para nós. E como é que tu fez, só uma curiosidade minha, como é que tu fez para padronizar isso, por exemplo? Tu tem uma unidade aqui, por exemplo, em Montenegro e outra em Minas Gerais. Saiu gente daqui para ir lá? A gente fez muita troca. É? Muita. Esse intercâmbio aconteceu? Sim. E acontece aí, na realidade. Assim. Então, assim, a gente... claro, sempre tem um momento de mais pressão, né? E eu sempre digo, né? A empresa é uma só, dependente do estado que tiver. Se eu tiver que deslocar uma equipe de uma outra unidade para aquela unidade, eu vou deslocar. Claro. E ali, né, eu sempre digo, a solução está dentro de casa. Só precisa procurar. Não precisa ir para fora, procurar dentro de casa. E aí tu fazendo essa junção, reunindo as equipes e o pessoal tendo acesso, porque o processo é o mesmo, em todos os estados é o mesmo. Eu tô com dúvida como é que faz na nossa outra unidade lá. Vai lá. Tá tudo aqui, ó. Certo. Não entendi? Liga para o engenheiro da unidade. Ele já vai dizer, não, aqui a gente fez assim, trabalhou, funcionou, isso não funcionou, aqui dá certo. Então, assim, também acho que essa questão da agilidade das análises, a padronização, eu vejo hoje que para fornecedores menores de máquina, a gente está muito mais estruturado internamente para atender esses quesitos NR2 do que o próprio fornecedor. É interessante, né? E aí o professor Jairo, ao longo dessas lives e criação de conhecimento, e a gente muito envolvido com a 12, ele começou a trazer para nós parceiros para falar de outros assuntos. Ali bem na época da pandemia, inclusive, 2020, 2021, eu acho que foi quando surgiu o tema PGR, GRO. Mas eu fiquei desconfiado desse tema. E o professor, não, eu tenho uns conhecidos, são especialistas, e ele disse que tem o tal do modelo lá, do que vai ser, porque ele sabe. Tá, vamos fazer uma live com o cara. Mas eu lembro que terminou a live, eu perguntei, tá, cadê o modelo? Deixa eu ver esse PGR. Veja bem, porque não é bem assim e tal. E a Gautica nem entrou no tal do PGR, porque o PGR meio que não vingou efetivamente. Ele não tinha a tal da grande inovação que se dizia ter. Parecia que ia ser uma grande disrupção na segurança do trabalho, vocês lembram? Só que mesmo assim a gente continuou explorando outras normas. E a 12 é sempre forte, a gente entrou na 13, na 10, criamos aplicações para isso, na 33. E eu gostaria que o senhor falasse de um termo que foi trazido, que é um técnico, mundialmente, inclusive, famoso, que é uma sigla, é TBC. Nossa. Essa postura, né? Ou seja, essa sigla, ela teve criatividade nas nossas aulas de segurança do trabalho, né? Então existia sempre
digamos assim, os alunos recém-formados e aqueles que estavam em busca de formação ou quase terminando o curso, né? Eles sempre tinham uma preocupação, inclusive surgiu um livro, foi o meu primeiro livro que eu escrevi, foi o Guia do Técnico de Segurança do Trabalho, justamente com conteúdos que eu reuni, né, de passagens que eu tive pelas indústrias e vi como é que atuavam os técnicos de segurança do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho. Eu ali como gerente de produção, a gente acaba tendo esse contato direto com esse pessoal que estão sempre ali, né, nos postos de trabalho, analisando uma coisa, vem conversar com a gente, olha, tem um problema ali que o senhor pode resolver e tal. Então esse contato, né, muito frequente. Então eu tinha mais ou menos na minha cabeça a maneira de como um técnico de segurança do trabalho eficiente deve atuar e tal, e eu fui botando isso em texto, e os alunos me provocaram, dizendo, olha, professor, por que o senhor não reúne tudo isso aí, né, num livro? E eu achei boa ideia, e acabei em 2013 lançando a primeira edição do Guia do Técnico de Segurança do Trabalho. Não é um guia de como você usar as normas regulamentadoras, não tem nada a ver com isso, né? O Guia do Técnico de Segurança do Trabalho é um livro que te mostra como o técnico deve, de repente, fazer os treinamentos, como é que ele deve fazer uma CIPAT, como é que ele deve, por exemplo, elaborar aquelas primeiras inspeções, olhar os extintores de incêndio, rotas de fuga, planos de emergência, essas coisas todas. Então, nesse livro, era isso que eu ia trazer. E, dentre isso, né, eu sempre dizia para o pessoal assim, olha, quando vocês se formarem, não coloquem só o certificado debaixo do braço e vão para dentro da empresa achar que está tudo dominado. Não é assim. Né? Vocês têm que realmente estarem preocupados diariamente com aquilo que o dono da empresa não está porque está contratando vocês. Então, vocês são os agentes de mudança dentro da empresa, né? Com esse conhecimento que vocês vão levar da sala de aula. Tá? E uma das estratégias mais eficientes é a estratégia TBC. Será que o Gerson conhece? Eu vou tentar, eu vou fazer um teste aqui. O que você suspeita que seja essa técnica mega avançada TBC? Olha, não sei se é a mesma técnica que a gente aplica. Eu acho que já disseminou por aí, sabe? Mas eu vou te dizer que, de certo modo, a Gautica ajudou muito no TBC? Sim, com certeza. E assim, ó, vamos fazer o seguinte... Vamos deixar aqui a curiosidade. Se você quer saber o que é TBC, comenta aqui que a gente vai responder, então, nos comentários. E podemos, inclusive, fazer aí treinamentos exclusivos. A Vibra, ela aceita algum tipo de benchmarking, caso alguma empresa queira saber como inovar na segurança do trabalho, falar contigo, ver o processo. Como é que funciona? Isso já teve casos. Inclusive, são vocês que estão inscritos lá no... Fala aí. A Vibra ela tem apesar de ser um segmento muito tradicional, esse de produção, mas ela investe muito na inovação. Ela sempre teve um braço muito forte nessa questão de inovação. Tanto é que ela abre portas para processos desse tipo. Então, eu estava falando há pouco, a Vibra tem um hub aqui no Instituto Caldeira, que é um instituto de inovação. Porém, agora está com alguns problemas em função do que o Estado passou. Com certeza. Mas é um case, assim. Mas a gente abre. A gente já foi ganhador em outros momentos de premiações. O próprio Prêmio Proteção, Capacete de Ouro, a Vibra já ganhou em 2019. Que legal. Bacana. Então, a gente já teve não sabia. Sim, a gente já teve um case premiado em 2019. Um case de ergonomia. Então, a gente foi muito feliz, que é uma das dores, uma das dores que a gente tem no nosso segmento. Nesse segmento é bastante contundente, né, isso aí. Exatamente. E a gente abre para inovação, a gente recebe... Conversa, há poucos dias eu estava na nossa unidade em Minas Gerais, a gente recebeu uma empresa do mesmo segmento visitando. Que legal. E eles tiveram, entre outras situações, vendo como é que a gente faz a gestão da nossa NR12. Como a gente está pensando a gestão da NR13 agora, usando a ferramenta 33, já estamos com algum... Então é tudo muito novo, né? Porque também tem aquela questão, assim, é muito experimentar, ver como é que vai e volta. Propriedade, sabe quantas vezes eu liguei lá, pessoal, quem sabe fazer uma mudança aqui, vamos mudar um negocinho ali, vamos criar um gráfico, vamos criar um indicador, vamos fazer. E assim, o Ederson sempre muito solícito, né? Sempre nos atendeu. Eu acho que a gente conseguiu criar de certo modo, uma ferramenta muito bacana para nós. Sim, muitas das inovações que nós temos são decorrentes de solicitação de clientes. Inclusive, a gente lançou a semana passada uma informação, um infográfico bacana, que a Gautica chegou a 10 mil atendimentos técnicos.
E apenas 5% são relativos a problemas. 95% são solicitações semelhantes à da Vibra. E, mas mesmo também eu acho que dá para ter uma dedução por vocês também, porque problema dá um outro problema se resolve. Mas geralmente são necessidades que vão surgindo. E fundindo as necessidades com o TBC, o que ocorre? Eu comecei a notar, muito por causa das lives, que há espaço para inovar não só naquilo que é especialista, que é a NR12, a 10, a 13, a 33, mas com o técnico, neste TBC, que de fato ele vai a campo, que faça as rotinas, e aí a gente criou lá o Gautica, um aplicativo que leva o nome da empresa, que ele é genérico para fazer as rotinas. E o ano passado nós estávamos expondo na FIEMA, foi o ano passado, acho, né? Acho que sim. E o Gerson passou pela FIEMA. E aí ele, Ederson, me conte as novidades. Sentou lá no nosso stand, diz, olha, a novidade é que nós estamos criando um aplicativo genérico para a segurança do trabalho, que ele não vai focar tão a fundo numa norma, mas vai empoderar o técnico para que no momento que ele saia da sala, ele tenha um guia. Ele saiba como coletar as informações, como fazer. Ele, sério que está fazendo isso? Eu, sim, porque a nossa empresa mãe, que foi comprada lá e tudo mais, nos mandou. E me conta, tu lembra disso? Tipo, que veio uma ordem, assim, vocês vão ter que começar a olhar para tal coisa. Ele disse assim, tu não vai acreditar, Ederson, mas eu hoje, sei lá, eu estou tratando deste assunto agora, inclusive, ele perguntou, tem o método do ponto? Eu disse, não tem, não sei o que é, me manda que eu boto. E tá lá. Foi bem isso mesmo, né? Eu cheguei na feira, encontrei o Edson e falei, cara, vamos conversar. Aí ele me mostrou algumas coisas, mas realmente sim, a gente estava num projeto, né, dentro da Vibra como um todo, que a gente criou o projeto Acidente Zero. Então, nossa ideia, entre todos, é buscar acidente. Ok, NR12, mas assim, a gente se preocupa muito com o comportamental. Exato. O que as pessoas estão fazendo, como elas estão atuando, como tá postura, atitude, várias questões. Então a gente estava desenvolvendo um processo de fazer inspeções em loco, entender como é que as pessoas estão se comportando, mas não focado em infraestrutura, mas em comportamento. Você passa, a pessoa começa a ajeitar o protetor, começa a botar a luva, então tu já vê que tem alguma coisa que não está legal. Não estou dizendo que façam de propósito, é a questão do momento, da cultura, da própria empresa, ou daqui a pouco o próprio esquecimento. Às vezes a qualidade do EPI. Pode ser, daqui a pouco um desconforto. Eu trabalhei 4 anos de soldador. Eu tive alergias, problemas no corpo por causa do corpo. Sim, uma coisa que tem que ser vista. Essa é uma coisa que não é muito de atenção, sabe, por parte dos profissionais de segurança do trabalho, muitas vezes. A questão do conforto do equipamento. E quando a gente fala conforto do equipamento de proteção individual, o pessoal parece que acha que alguma frescura. Não. O profissional, eu sei por mim, 4 anos soldando ônibus, né? A gente deixa de usar porque está incomodando. Com certeza. Um óculos que está machucando o nariz, um protetor de ouvido que te está doendo. Porque eu, por exemplo, eu tinha que me adaptar, porque aquele esponjinha, ele me prejudicava. O meu ouvido sensível, eu tinha que ir para aquele outro, que não era tão seguro, que era das camadas. Formatação diferente. E também eu tinha que ir me descobrindo, só que isso sempre com probleminha de saúde. Aliás, ontem eu estava vendo algumas coisas relacionadas à NR36, do segmento de vocês, né? E justamente falava das facas, os tipos de facas, que o supervisor converse com os funcionários para ver se de repente esses funcionários não têm alguma ideia diferente do tipo de faca a ser utilizada em determinada atividade de carnes. Com certeza. Tem que se analisar. Então, em cima desse projeto, que justamente também essa inspeção em loco, de estar verificando e conversando com a pessoa que está ali. O que te leva a não fazer isso? Tu tem alguma coisa? Tu tem alguma preocupação? Então, pensando nisso, né, criando esse modelo de inspeção, de verificação, e aí que tu me disseste, não, eu tenho um projeto quentinho saindo aqui
Sim. Da minha base aqui da Gáutica. Me conta um pouco mais sobre isso. Aí tu me falou assim, se a gente adaptasse aqui, tal. E o que é o bom, né? Que tu consegue gerar um repositório, tu consegue jogar muita informação ali, e dessas informações aí tomar atitudes, tomar ações, ter histórico do que você está fazendo. Sim. E tudo isso em loco. Sim, daí... Isso que é o grande... Só interrompendo. Isso que é o grande bom que tu falou, é o TBC, né? Tu tá resolvendo ali, lá onde tudo acontece. Sabe que daí a gente pegou essa ideia, pedimos, Gerson, manda tudo que tu tiver, mandou em planilha, né? Diz, para calcular o método X, usa a variável tal, vai aparecer assim. Indicadores, esses são os valores, vai aparecer isso aqui. Beleza, divulgamos. De 1.000 empresas que têm licenciamento lá, que no momento ou outro pagaram, sei lá, milhares de usuários. São Paulo, Lorenzetti, tem o André, que é um parceirão nosso, também já contribuiu muito com a ferramenta, essa parte de NR12. A parte de gestão, inclusive, foi tudo o André que nos projetou. Inclusive, a própria Lorenzetti financiou o desenvolvimento, foi bem bacana. E aí o André, ele disse, cara, isso aqui é legal, eu tenho esse problema aqui, e eu estou usando e-mail. O técnico vai para o chão de fábrica, conforme ele vê uma situação, ele tem um e-mail padrão e ele tem que pegar meio que respondendo naquele e-mail as situações que ele viu, tira uma foto e envia aqui para a engenharia. E daí a gente vai ver o que vai fazer e cria uma planilha, implementação, tudo. Mas tudo manual, Ctrl+C, Ctrl+V. Isso vai me resolver muito. Mas, Ederson, e se a gente colocasse aí uma disputa, uma gamificação, alguma coisa? Me fale mais, quero saber. Porque eu quero motivar o TBC. Eu quero que o técnico realmente fique engajado em encontrar não conformidades. Não passeio. Tipo, o cara tá aqui, daí meio quando ele tá entediado de ficar aqui no WhatsApp, daí ele vai dar uma caminhada. Não, eu quero motivá-lo a fazer isso. Tem como a gente pegar e por dia, por semana, por mês, fazer comparativos, gráficos, alguma coisa, para mostrar que um técnico encontra mais não conformidades que o outro? Tranquilo, cada um tem o seu usuário. Eu vou comparar tudo, colocar num gráfico ali de barras e mostrar. Legal. Daí começou a usar. Ederson, eu quero botar em mais unidades da Lorenzetti. Tem como a gente pegar e comparar uma unidade com a outra para poder mostrar, né, para um pouco um nível mais executivo, que há unidades que de fato a segurança do trabalho é ativa, enquanto isso há outras unidades que não estão trazendo situações? Sim, a mesma coisa do técnico, agrupo tudo, pego por unidade. Então vamos fazer. E a gente foi evoluindo e tal. E nós, dentro da Gáutica, obviamente, não teríamos estas ideias. A gente precisa ouvi-los, a gente precisa entender quais são as dores, a gente tem a capacidade, né, o conhecimento de programação para transformar essas ideias em algo digital, de uso, né, que seja um artefato. O senhor já sabia, conhecia esse aplicativo ou nem conhecia ainda? Não, eu já tinha ouvido você falar diversas vezes que estava fazendo contato, inclusive, com algumas empresas que tinham essa necessidade, mas eu não cheguei a ter notícias, digamos assim, do final, ou seja, sei lá, da etapa conclusiva disso aí. E tem uma empresa que é de Vacaria, que ela é do grupo da Randon, e eles usam bastante o aplicativo, porque a gente também colocou a APR, que é a apreciação preliminar de risco, para fazer atualizações, e daí nós colocamos no aplicativo, inclusive, um local para assinatura, onde conforme adentre a empresa, né, um terceirizado, possa se fazer a assinatura na tela do celular, pega ali algumas informações e tu substitui o papel e consegue dar muito mais inteligência, dinamismo e principalmente uma análise de dados, mostrar gráficos, relatórios e tal. E daí eu queria contribuir aqui com a conversa mostrando, né, o quanto que as solicitações, os apontamentos que os usuários da ferramenta dão, de fato nos ajudam a inovar. E aí eu falei de NR13. A NR13 é uma história interessante, falando desses 15 anos da Gáutica, porque nós estávamos consolidados com a 12. Eu acredito que é a principal plataforma para NR12, assim, disparado. Não conheço ninguém que faça frente a nós no mercado. E nasceram empresas, quebraram empresas, querendo fazer exatamente o mesmo que nós. Nós tivemos um caso em Santa Catarina do empreendedor que com todo o direito
ele se inscreveu na plataforma, ele copiou todas as telas, ele pagou uma empresa de tecnologia e fez um aplicativo exatamente igual. O problema é que ele copiou até o que tinha de ruim na plataforma. E a gente sempre inovando, buscando melhorar. Um dia eu liguei para ele, eu disse, cara, mas tu fez igual nós, né? Ele desligou na minha cara. Ele não quis conversa. Mas a empresa acabou também não prosperando nem na frente. E aí a gente queria ir para mais normas e eu fiz um estudo. Conversei com muitos engenheiros, com empresas e definimos que ia ser a 13. Curiosamente não vingou enquanto mercado. Aí eu queria saber a opinião de vocês. O que ocorre na NR13? É porque, diferente da NR12, não se faz tão dentro de casa, se faz mais fora? É porque ela é mais peculiar? Queria ouvir primeiro o professor Jairo, porque a gente já fez também conteúdos na 13, mas parece que quando a gente sai da 12 e vai para 13, fica um pouco nebuloso. Ou é impressão minha? Não sei te dizer. Olha, eu talvez trouxesse alguma justificativa aqui, mas sei lá, nós temos vários combustíveis, primeiramente, né, que movem determinados tipos de caldeiras. Então, eu acredito que por essa variedade, talvez haja alguma questão relacionada a usar o aplicativo, sei lá, daquilo que de repente pode gerar de defeitos, de problemas ou até de acertos em determinadas caldeiras a gás, a lenha, a óleo diesel, sei lá, né, óleo BPF. Complicado, não sei dizer, né? Mas talvez, olhando assim de longe, né, isso eu teria que ser realmente alguém que metesse mais a mão, digamos assim, né, com a questão de caldeiras. Os vasos de pressão acho que não tem tanta, né, diversidade assim que de repente a norma não se o aplicativo não fosse aplicável, né? Agora as caldeiras talvez em função do combustível, talvez, eu estou dizendo talvez porque teria que ter realmente um engenheiro mecânico especialista nessa área aí de inspeção. Baseado no que o senhor falou, algumas coisas que eu identifico, uma questão de especialidade. A impressão que eu tenho é que não há tantos especialistas em 13 assim. Um dos pontos. Eu também concordo contigo. Um dos pontos realmente bons, né? Sim. Que se garantem ali. Porque ela tem uma engenharia mais complexa, devido ao desgaste da parede, daí a pressão máxima de trabalho admissível, e daí tu tem lá os megapascais, umas coisas, e aí. Tá, mas não é engenharia, o cara não aprendeu. Mas parece que nem todo mundo quer se responsabilizar por isso. Mas aí vamos falar de indústria. O que ocorre? Qual a tua percepção? E se tu tem algum desafio relativo a 13 também? Perfeito. Acho que ouvindo o professor aqui falar algumas ideias, mas levando para o lado mais que eu vejo hoje de gestão, a DNR 13, a gestão. O que eu vejo hoje? Realmente é uma norma um pouco complexa. Exige um pouco mais de conhecimento. E é uma norma que eu vejo que ela é muito dividida. Internamente, com algumas empresas, a segurança mais fica em cima dessa questão, pela questão das calibrações, dos manômetros, das válvulas de segurança, PSVs, análise de risco, daqui a pouco de algum que outro segmento que tem que ter uma análise num sistema como um todo, e algumas ficam com a manutenção. E daqui a pouco o software ele não é tão conhecido por pessoas da manutenção. Pode ser. Pode ser. Hipóteses. Eu estou vendo no meu dia a dia o que eu vejo. Outra coisa. Eu conheço poucas empresas que têm um sistema próprio de inspeção de NR13. As maiores players devem ter. Eu acho que tem. Mas eu desconheço. Então, assim, tu acaba muitas vezes terceirizando para algumas poucas empresas. Existem empresas muito especializadas em NR13 e existem alguns profissionais que se lançam nesse mercado. E eu conheço empresas que são muito especializadas e têm os próprios sistemas de gestão de manutenção de NR13, que fazem contratos longos e entregam um pacote pronto. Por ser um assunto um pouco mais temerário, daqui a pouco a pessoa acaba nem se envolvendo muito internamente da empresa. Isso é uma visão minha, tá? É uma opinião. Porém, hoje o meu desafio com a NR13 hoje é eu conseguir usar o aplicativo. O meu desafio hoje é trazer toda aquela informação que está no terceiro, trazer para dentro da nossa base,
Porque o terceiro pode não vir no ano seguinte. Isso já aconteceu. E tu perdeu o dado, perdeu o relatório, perdeu o conhecimento. Exato. Perder esse conhecimento, que eu acho que ele é fundamental. E o meu desafio é trazer essa informação e deixar nessa base para que, se depois eu quiser buscar o Zezinho, o Joãozinho, o Pedrinho, eu tenha essa informação. E tem alguns equipamentos que são críticos. Caldeiras, o professor falou muito de caldeira. Caldeira é todo mundo sabe o que acontece com a caldeira se não tiver o devido cuidado com ela, né? Então, digestores são equipamentos de alta pressão, indústria química tem muito também, né? Muito essa área de processos industriais então são áreas que elas estão um pouco, eu acho que é um pouco bola dividida. Aí um empurra, e tem a bola dividida que um empurra para o outro, não quer assumir. Eu noto muito mais que na R12. Aí na R12 eu vejo que tem pessoas que se aventuram e olham assim, sabe que usando o aplicativo não é tão difícil? Vou virar consultor. Eu nunca vi alguém falar isso daí na R13. O pessoal não quer se aventurar. Eu tenho impressão assim, pegando as duas, NR12 e NR13. Você pega NR12, máquinas, equipamentos, claro, existe uma diversidade muito grande de máquinas e tal, mas me parece que dentro da NR12, grande parte das soluções de segurança das máquinas e equipamentos, a indústria eletrônica tomou conta disso e ela sabe como faz, digamos assim, todos os aspectos de aplicativos, sabe, ferramentas, exatamente. Schneider. Tem muitas soluções. Te vende a solução completa. Isso, exato. Te vende a solução completa. E para você analisar a apreciação de risco, aqui você pode botar aqui, sei lá, um comando bimanual desse tipo, né, um sensor, Agora, aqui, quando vai para a caldeira, né, você tem que olhar a espessura de parede, dependendo da quantidade de anos que essa solda. A questão da solda, a questão, de repente, do espelho que você tem que fazer. O contexto, o que está próximo. Exato. O rebitamento ali, por exemplo, daqueles tubos na saída do espelho, aquilo é um negócio complicadíssimo. Então, eu acho que requer realmente soluções mais tecnológicas e não é muita gente, como você mesmo disse, que tem, digamos, essa expertise. Só para complementar, e mesmo porque a NR13 ela fica restrita aos profissionais da área da engenharia mecânica. Isso, exatamente. Mais isso. E mais isso. Tu fica restrito a um grupo de pessoas que são habilitados para aquele determinado assunto. Já a NR12 pode ser um engenheiro eletricista, pode ser um engenheiro mecânico, pode ser um engenheiro de produção, pode ser o técnico de segurança, às vezes, que vai buscar solução no mercado. Ele não depende muito. Ali, a NR13, tu precisa de uma avaliação do engenheiro mecânico para te dizer, não, aqui tu pode operar com X pressão. Tem mais cálculo, né? Tu vai ter uma válvula que, se passar dessa pressão, ela vai abrir, tá ferida, você não vai ter problema. Agora, se a válvula não abrir, tu tem que ter a outra. Se não tiver, e aí vira um problema. Então, assim, e que eu disse, são equipamentos que causam um estrago muito grande se vier a ter uma falha. Sim. Mas eu acho que é uma questão de bola dividida. Hoje o meu desafio é pegar o que o fornecedor faz e jogar para dentro do sistema. E o meu desafio com a 13, na indústria principalmente, é fazer com que usem, e eu leio as estatísticas da empresa antes de fazer aqui o podcast, eu queria entender os nossos 15 anos, e aí, para minha surpresa, assim, NR12 é um sucesso, sabe? A indústria usa muito, o consultor usa. No NR13 tem consultores que conseguem usar, mas é que eles são muito bons e a ferramenta guia, ajuda eles. Agora a gente vê que na indústria é difícil ter um setor de segurança do trabalho, é muito difícil, dizendo assim, eu acho que eu vou fazer dentro de casa. Não, o cara não quer assumir esse risco aí. Quer ver uma coisa que eu tenho notado, por exemplo, nesses últimos 3 anos aí, é a questão de treinamento de operador de caldeira. Né? Eu posso garimpar, né, os treinamentos que nós demos como empresa de consultoria e treinamento de operador de caldeira, porque às vezes as pessoas nos ligam dizendo assim, professor, eu preciso de um treinamento para operador de caldeira. Eu digo, não tenho. Não tem, porque realmente é um conteúdo massivo, tem que ser uma pessoa muito preparada para dar esse treinamento, um engenheiro mecânico que conheça mesmo, pode ser até um técnico sob supervisão de um engenheiro mecânico que dê esse treinamento, desde que conheça a operação de caldeira, e aí ele vai ter que saber qual é a caldeira que o cara vai operar. Sim. Então tem tudo isso ainda. Claro. E tem mais o estágio, que esse cara do treinamento vai ter que acompanhar lá na empresa. Né? Na empresa que ele vai operar. Então é um treinamento muito complexo. Eu sempre muitas vezes direciono, fazer uma propaganda aqui, né, para o Senai,
E esses cursos de operador de caldeira do Senai, eles aparecem uma vez a cada, sei lá, vou chutar 6 meses, eu acho que nem isso. Uma vez por ano aparece um curso de operador de caldeira. Então é muito complexo. E a inspeção, o processo de inspeção também ele tem um complicador. Né? Ele é. Tu tem que, ele geralmente vai ter que ser no momento que o equipamento está parado. Tudo parado, exatamente. Aí daqui a pouco tu tem uma big numa caldeira, tu tem que deixar X horas resfriar, para quem sabe lá no domingo, Deus, pegando uma empresa processo de segunda a sexta-feira que faz manutenção no final de semana. No nosso caso, por exemplo. Tem caldeira, tu vai ter que esperar lá no domingo para fazer, aí tu vai ter que trazer uma equipe externa. Daqui a pouco não vai ter só uma pessoa acompanhando, que a maioria das vezes é o operador, e uma pessoa da manutenção, porque tem que fazer o bloqueio, tem que... E ainda mais abate de carne, né? Que programa o abate de animais, se não sair aquele dia da granja... Aí tu tem... não é... A gente brinca, né? É raro, mas acontece muito. De ter que reprogramar inspeções com o fornecedor. Complicado. Então, isso acontece. Então... Eu acho que ele é um assunto bem técnico. Eu já mergulhei na ferramenta, tenho alguns cadastros feitos, pensando em como usá-la melhor. Acho que hoje ela realmente é meio subutilizada. Acho que tem margem para aumentar muito, mas é um desafio. Mas agora eu quero evoluir, nós vamos falar mais 2 normas rapidamente, é da 10 e da 33. Eu vou falar da 33 primeiro, a gente tem um pouco mais simples que a 10. Uma dúvida que eu tenho, que a 33 foi o penúltimo aplicativo que a gente criou. O último foi esse de rotinas, né, o TBC, e a gente criou da 33 por solicitação de um cliente. Eu de Vacaria, esse aí diz, olha, nós temos aqui vários espaços confinados, estamos gerindo eles por planilhas, só que nós temos que controlar a entrada, permissão de entrada e trabalho, que é a PET. A gente precisa automatizar isso porque tá perigoso a gente esquecer alguém dentro de um espaço confinado aí, alguma coisa, né? E aí a gente teve várias ideias. Eu gostaria de entender do professor Jairo primeiro, qual foi a sua experiência profissional com espaços confinados, quando o senhor trabalhava como gerente industrial, e depois mais na parte de educação e consultoria? Olha, espaço confinado foi pouco, né, que a gente teve, assim, que eu tive experiência. Mais na questão de subprodutos, né? A parte de graxaria, onde lida com pena, sangue, abate de animais, né? E muitas vezes os autoclaves, sabe, de cozimento e tal, é alto risco, claro. Eu me lembro de um acidente, inclusive, não aconteceu com a gente dentro dessa experiência, né? Mas uma pessoa que estava soldando dentro de um equipamento desses e o pessoal abriu o vapor, né, nesse equipamento que o cara estava soldando dentro. Imagina, né? Não sobrou nada praticamente da pessoa. Um acidente gravíssimo, porque não havia aquela questão do bloqueio, né? Do bloqueio da chave ali de abertura do vapor. Né? E outras experiências que eu tive, assim, muito poucas, também foi quando a gente fez revisão de caldeira, né? E aonde você desmancha toda a caldeira e tem que entrar para dentro, fazer, né, a parte de limpeza e tudo mais interna. Eu procurava sempre acompanhar esses dias de inspeção da caldeira, porque também, né, o cara pode passar mal dentro de uma caldeira daquelas, fazendo limpeza e tudo mais. Então, eu gostava de acompanhar isso. Né? Fora isso, eu tive alguns amigos que trabalharam, né, ou trabalham ainda, né, em empresa de petróleo, né, prospecção de petróleo, onde você tem muitos tanques, né, principalmente com líquidos inflamáveis, combustíveis, né, e empresas de desgaseificação, né, de tanques, de caminhões-tanques, de tanques de armazenamento e tudo mais. Então, a gente viu, assim, alguns trabalhos serem executados nessa indústria petrolífera, né, onde você tinha que fazer inertização, que é onde você aplica um determinado tipo de solúvel internamente dentro desse espaço confinado para ele se tornar viável para a pessoa entrar. Né? Porque às vezes você tem muito gás ali dentro também, a pessoa não pode entrar porque não consegue nem respirar. Então, primeiro se faz uma inertização toda, para depois... Não, purga não. Purga seria a liberação de alguma coisa que está acumulada ali, né? A inertização é você aplicar um outro produto que vai reagir com aquele que está lá dentro para tornar a atmosfera
exato, viável, né, para a entrada da pessoa para fazer qualquer tipo de trabalho. Então, essa é a experiência que eu tenho, mas a questão, eu acho que esse aplicativo da NR33, em termos de controle, gestão do espaço confinado, eu acho que ele é muito interessante. Porque o que tu faz, né? Tu faz um levantamento de todos os teus espaços confinados e pode, digamos assim, explicitar tudo que tem de característica em cada um, porque às vezes um tem uma característica diferente do outro, né? Você tem aqui um problema, por exemplo, de um espaço confinado que, embora não tenha volume de ar para retirar contaminantes, mas você pode entrar ali dentro e, de repente, contar um determinado tempo onde o vigia aqui do lado de fora vai pedir para digamos, o autorizado sair para fora em determinado tempo. Então, são coisas desse tipo, muitas vezes, e cada espaço confinado tem características diferentes, né? Às vezes um é vertical, outro é horizontal, então isso já muda totalmente, né? Tá? Para tu sair, por exemplo, de um espaço confinado horizontal é mais fácil. Vertical, tu vai precisar de uma escada, pelo menos, né? Tá? Então, tudo isso, às vezes, tu tem que deixar pronto, inclusive, uma espécie de um reboque para tirar a pessoa lá de dentro se for um espaço confinado vertical. Sim, num plano de contingência que algo ocorra que o cara desmaia. Exatamente. Então, isso tudo tem que ser, digamos assim, planejado. Né? Sim, que vai ter um supervisor ali. Daí a norma... Isso tudo tem que ter análise preliminar de risco, com certeza. E, Gerson, qual a sua experiência com estes espaços malditos, perigosos? Esse é o espaço confinado, né? Você brinca. A minha experiência, assim, eu já tive casos de acidentes dentro do espaço confinado, no meu histórico profissional, né? Não tão recente, mas já tive. É uma preocupação. Eu sempre digo, é um assunto bem delicado. O que eu posso dizer, assim, em relação ao que a gente vem fazendo no espaço confinado? A gente está migrando, inclusive, né, essa gestão do espaço confinado para o aplicativo, para o Gautica. Por quê? Uma dificuldade que a gente tem, exemplo, a PET. Isso. O que é o normal? É o bloquinho. Uhum. É um bloquinho que às vezes tu nunca mais vai achar ele. Tu não dá baixa neles. Não dá baixa. Eu fui numa empresa, num grande grupo ali, Caxias, eles não tinham dado baixa em nenhuma PET. Daí eu perguntei, o que te garante que esse cara não tá lá dentro, né? Tu não tem como provar. Exatamente. Tu não deu baixa? Já tive fiscalização onde eles me pediram o histórico dos últimos 5 anos de acesso de algum espaço confinado. E aí tu vai procurar o diacho do bloquinho, tu não acha o bloquinho. Quando tu tem, às vezes, um bloquinho para cada um. Sim. Incompletos. Não, assim, que o dia a dia é muito dinâmico. Sim. A dinâmica do dia a dia, às vezes, as pessoas... Como é difícil, né? Fazer a gestão disso tudo, né? A dinâmica eu trabalho muito. A Vibra em si tem uma concentração de espaço confinado basicamente em fábricas de rações. Sim. Fábricas de rações são... Tanto é que acho que foi um dos testes que a gente fez, foi numa fábrica nova nossa que estava startando. Sim, eu lembro. A gente falou sobre isso. Tinha esquecido. Verdade. Exatamente. Então a gente está concluindo uma fábrica, a implantação dessa fábrica. E eu me lembro que você disse, eu estou concluindo aqui o 33. Me dá esse negócio aí. Eu vou começar a fazer dentro dos parâmetros. E a gente começou. E hoje essa fábrica está 100% cadastrada. Outra coisa que eu percebo que é importante, que você vai conseguir, além de, claro, ter o controle, fazer estatística. Sim. Os números. Esses não mentem. Por que você entra tantas vezes num dia no mesmo espaço confinado? Primeiro. Sim, pode ter um problema ali. Tem essa necessidade? Porque cada vez que tu tá entrando num ambiente de risco. É verdade. É uma exposição. É uma exposição. Aumenta a probabilidade de dar um problema. Exatamente. A NR33 ela tem uma série de condições para tu poder acessar lá dentro. É o supervisor, é a pessoa que vai emitir, é o trabalhador. Então, daqui a pouco, tem essa necessidade? Realmente tem. Será que não tem que rever um processo? Será que está certo o que a gente está fazendo? Tem espaço confinado que entra 1, 2 vezes no ano, às vezes, quando precisa, não tem necessidade. Que é o ideal, né? É o ideal. É o ideal. Já dizia, é um espaço restrito. Exato, não é para ficar indo uma vez por semana lá dentro. Mas, às vezes, 3, 4, 5 vezes ao dia. Puxa. Então, assim, eu acho que também, para começar a enxergar... Mudar as estratégias. Mudar a estratégia. Aqui essa é uma situação, é um espaço confinado, já é um acesso complicadíssimo.
A gente tem que deslocar muitos trabalhadores para poder fazer essa questão. Tem a questão de ter a pessoa disponível. Também é outra questão, porque tu tem uma estrutura para movimentar. E não tem como tu não acessar se tu não seguir todo o procedimento de segurança. Sim, e essa questão que a gente falou de explicitação do conhecimento. Né? Quando a gente criou, uma das coisas que a gente se preocupou, já é tipo, quais são as características e para essas características, quais são os serviços, quais as ferramentas e quais EPIs são necessários. Que na hora que o técnico ele está recebendo um terceiro daqui a um pouco, que ele diga assim, é no EC1, é nesse espaço ali, que o aplicativo ele já dê todas, né, os as direcionamentos. características. Tu vai precisar disso. E o cara vai ter que ir checando. Ok. Se não, tipo, daí é que eu tenho que disparar lá na engenharia. Não, tipo, alguém entrou sem fazer parte do procedimento. Você tem ali um sinal vermelho. E aí, outra coisa bacana que eu vejo é o QR Code. Sim. Tu tem É verdade. Tu tem a plaquinha do acesso, lá o espaço confinado tal, e tem um QR Code. Não sei como é o acesso, qual API que eu tenho que usar. Cara, tu vai lá com o tablet, celular, tu já abre a análise de risco. A tua informação tá ali. Porque sempre à mão, né? E esse é outro ganho em termos de segurança que eu vejo. Ou você acha que o cara já está preparado para entrar, ele vai lá na sala da segurança para pegar a análise de risco, a APR, para ver quais os riscos tem aquele espaço confinado? Até achar o arquivo. Daqui a pouco até ele passa um rádio para alguém, né? Ou uma chamada. Mas assim, mesmo assim é o trabalho que gera. é a disponibilidade da informação. A conveniência. Exatamente. Né? Precisa ser conveniente. Aqui tem uma situação diferente. Troca de turno, a pessoa nova que está chegando vai estar a informação ali. Excelente. E a gente vai entrar no último bloco, que é referente à NR10. A gente está aqui com muita energia, né? A eletricidade, ela está presente, de fato, em todas as empresas, né? Não tem como eliminá-la. E é por isso que a gente resolveu fazer o aplicativo, o GNR10. E esse aplicativo ele é intermediário enquanto a uso, e é uma norma, dentro da minha ignorância, obviamente, ela parece ser mais simples, que a gente faz inventários, levantamentos, a gente tem ali os painéis, os transformadores, as subestações e tal. E aí agora eu vou inverter, vou começar com o Gerson. Qual é a sua experiência com a NR10? O que é que você vê também do futuro da gestão dessa norma? E se de fato ela, dentre as normas que a gente comentou, ela é simples ou não? Ou é porque eu realmente não conheço a fundo os desafios que ela nos apresenta? Perfeito. Eu acho que, não sei, professor, mas norma simples eu acho que não existe. Né? Essas 4 aí, ó, 10, 11, 12, 13... É que a 11 a gente tem que... A 11 ela tá em revisão ainda. A 11 eu tenho a impressão que está sendo feita dentro da 12, porque são as transportadoras, né? Isso. Então o pessoal hoje tem fazendo os caminhões, as empilhadeiras, tudo pela 12, porque ela está defasada. Então a nossa é 13, 33, 10 e 12. Então é só normas que tem um grau de complexidade alto. Mas assim, a NR10, pelo meu conhecimento, ela te dá um menor volume de informação também. Exato. Porque às vezes enquanto tu tem muita concentração de equipamentos no local só que tu acaba fazendo... Não, e o texto da norma, ele é curto, menor. perto da 12, ele é um terço. Porém, é uma norma, a parte da eletricidade, além do risco do trabalhador, que eu vejo hoje no nosso segmento, tem todo o risco relacionado ela é um risco relacionado ao negócio. Eu tenho acompanhado, principalmente, os últimos grandes acidentes que tiveram no meu segmento, que resultaram em incêndio, perdas de planta, alguma coisa, estão relacionados, de certo modo, com o NR10. Então, assim, eu acho que os controles que você tem, termografia de painel, coisas desse tipo aí, eu acho que vai ser muito válido. Essa é uma expectativa que eu tenho. Áreas classificadas, equipamentos elétricos em áreas classificadas, potencial risco. A gente teve um caso no Paraná ali que teve uma explosão significativa aí numa fábrica, morreram 9, não me lembro quantos trabalhadores foram em Medianeira, né? Uma fábrica de ração por causa de área classificada. Ela é um pouco mais simples, mas ela tem uma complexidade.
Tem uma complexidade, assim. Principalmente na divisão entre baixa, média e alta tensão. Isso aí. E eu não lembro agora das estatísticas de acidentes, mas é uma das normas, dos pontos que mais gera acidente. Choque elétrico. A 12 ainda é a primeira, pelo Mas ela tá no ranking aí. Smart Lab lá, mas eu acho que depois ela vem por ela, assim, porque o químico, parece que um dos que tem muito, é uma coisa muito básica, que é a queda ao mesmo nível. Que é a queda comum, isso daí é algo que gera bastante problema. Mas claro que ela conversa muito com a NR12 também. Sim. Tanto é que você faz muita análise de NR10 dentro da NR12. Sim. Você já, ali, entre uma e outra, elas já se minimizam ali, né? Mas essa questão do equipamento elétrico em si, os quadros, as áreas de potência, transformadores, áreas classificadas, tem que ser olhado. Eu vejo com uma certa preocupação. E vocês conseguiram colocar dentro da plataforma Gáutica os seus equipamentos da 10 ou ainda não chegaram nessa parte? Também tá, eu te diria que é em torno de 50%. E que nem tu falaste, assim, o início é um pouco mais... porque a gente está ainda na fase também de criar o aculturamento e o conhecimento da metodologia, da norma e da ferramenta. Sim. E professor, nos seus anos dourados, gerente industrial, que histórias tem para nos falar referente a essa norma e também a sua visão do futuro dela agora, porque isso me interessa diretamente, porque tem relação com a estratégia da Gáutica a partir dos 15 anos. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi, justamente porque eu trabalhei em empresa de pequeno, médio porte também, além de grande porte, mas trabalhei mais tempo, digamos assim, nas de pequeno e médio porte. E aí a gente pode ter, até a própria norma NR10, dentro ali do seu texto, traz classificações, por exemplo, das próprias empresas, né? Tem empresas, por exemplo, que, como estão iniciando, ela pode puxar, de repente, a rede dela de um transformador lá na rua. Pode puxar um transformador lá na rua, ele tem poucos equipamentos e tal. E aí há um monitoramento por parte da concessionária do consumo dessa energia elétrica. Então, essa energia elétrica vai sendo consumida, né, ao longo do tempo, as máquinas vão aumentando dentro dessa pequena empresa, de pequena ela passa para média, de repente já tem mais equipamentos, esse consumo começa a aumentar, até que uma hora a concessionária chama o empresário e diz, não pode mais agora puxar da rede, você vai ter que ter um gerenciamento interno, né, com um transformador único para você, e você vai ter que ter uma pessoa responsável por esse gerenciamento. Aí o cara vai ter que contratar um engenheiro elétrico que tome conta desse... Eletricista, né? Exatamente. Então, eletricista. Então, ele vai ter que, de repente, fazer todo o procedimento e justamente vai entrar aí essa questão da norma NR10, do inventário, né, agora do prontuário de instalações elétricas, né? E aí começa toda essa questão aí, né, de trabalhar com uma energia de alta tensão internamente, né? E aí você realmente vai ter que ter mais responsabilidade por tua conta essa gestão, né? Tanto que quando a empresa é pequena e puxa, por exemplo, da rede externa, há dentro da norma NR10 uma exigência de que as tuas máquinas tenham um tipo puxa vida, agora me fugiu o termo. Uma espécie de proteção. Proteção para o operador, por exemplo, que está atuando naquela máquina, né? Caso haja uma descida de energia de alta tensão lá da rede externa para a máquina, tem que ter uma proteção na própria máquina, né? Para que essa alta tensão não atinja o operador. Porque ele está ali dependendo de alguma coisa que pode acontecer lá na rua, no próprio transformador da rede, né? Tem a questão do aterramento também. Exatamente. Então, são coisas, por exemplo, desse tipo que a norma traz também ali, de questões de proteção que se deve ter internamente. Quando passa internamente por causa da rede abastecendo direto. Quando passa para o transformador, já quando começa a aumentar, né, a demanda, né, internamente, já é uma coisa de maior responsabilidade para esse empresário de médio porte e de grande porte. Aí realmente ele vai ter que ter, né,
todo um relatório, um conhecimento, uma gestão interna com relatórios de questões relacionadas até aos riscos, né, o levantamento de riscos e tudo mais. Então, eu acho que o que eu aprendi foi muito importante trabalhar com empresa de pequeno porte para entender esse processo evolutivo. Até porque eu trabalhei numa empresa pequena que, aos poucos, ela foi crescendo e eu fui vendo esse processo acontecer, né? De trazer o transformador, colocar num determinado lugar, né? No final de semana os caras vieram da concessionária, puxaram, né, da rede externa para o nosso transformador, do nosso transformador para nossas máquinas. Foi um negócio bem interessante. Mas aí vai aumentando a responsabilidade desse empresário na medida em que isso vai acontecendo. Sim, para nós na Gáutica, às vezes o cliente, o consultor, ou tem empresas, mandam a notificação do Ministério Público dizendo assim, ó, recebi isso aqui, o que eu faço? O que me chama a atenção, eu nunca vi uma notificação explícita da NR10. Nunca vi uma da 13, nunca vi uma da 33, né? Que é as que a gente trabalha mais, é 12. Parece que a fiscalização gosta da 12. Primeiro, o Gerson, é impressão minha ou há, sim, um foco maior do mercado como um todo e do Estado também em cima da operação de máquina, equipamento pesado, e os outros, sim, existe, mas é menor, ou simplesmente não, é porque vocês, Gáutica, são conhecidos como 12? Acho que tem um pouco dos dois. Acho que tem um pouco dos dois. A NR12, com certeza, acho que ela é uma das NRs mais visíveis e plausíveis de serem fiscalizadas também, eu entendo, porque ela está convergindo muito entre a máquina e o operador. O grupo de pessoas envolvido é muito maior. Dificilmente vai ter uma empresa que não vai ter um operador de máquina, correndo algum risco. Mas você vai ter empresa que não vai ter um eletricista, às vezes. Vai ser um terceirizado. Você não vai ter um engenheiro mecânico numa caldeira, não vai ter caldeira propriamente dito, porque não tem necessidade de processo. Então, acho que sim. Eu pela experiência, sim. Eu acho que pelo fato de a operadora ser uma pessoa mais simples, ela corre também, dependendo do tipo do processo, maior riscos e gera mais visibilidade de acidentes. E tem volume também. Tem volume. Né? É muito operador, a gente vai dar para pensar. Tem volume, com certeza. E isso aí, nos dados estatísticos de acidente, deve aparecer. Como uma definição. Eu já vi fiscalizações bem complexas que levaram em consideração a 12, a 10, a 13. Nós temos uma demanda de 13 muito grande em função de refrigeração por amônia. Trabalha muito equipamento pressurizado, então a gente tem muitas salas de máquina, que a gente chama, onde geração de frio, então, e além do produto em si, a amônia, que ele é uma problemática quando gera um acidente, algum vazamento, teve casos já de... Fábrica de gelo, e todas essas questões. Compressores. Mas acredito que a Gáutica ela criou um know-how muito grande em cima da NR12 também, obviamente. A visibilidade é muito grande em cima da NR12. E eu acho que criou-se um... Sim, é um sinônimo, né? Tu mesmo falaste que você vê que hoje não tem outros competidores. Sim. A altura da Gáutica, e eu, pelo meu conhecimento, que eu já estou e acompanho o mercado, também não conheço. Mas as outras normas tem gente patinando. Sim. Tem gente patinando. E aí tem a questão da complexidade da norma também, que a gente falou. A 33 é específica do engenheiro mecânico de algumas empresas. NR10 é específico do engenheiro eletricista. E daqui a pouco é o cara que faz o prontuário da NR10 e tal. Então, você vai estar competindo com terceiros mais. Eu acho que tem as duas situações, mas com certeza a 12 era mais expressiva também. Professor, sobre este assunto, então, as normas, afinal de contas, existe uma prioridade das empresas em decorrência de uma estatística, porque o Estado fiscaliza mais algo, ou é simplesmente com um viés que a gente tem, porque, no caso, eu falo com a Gáutica da 12, porque eu penso em Gáutica, eu penso em 12. O que ocorre, será? Eu acho que a questão das máquinas e equipamentos de que a NR12 trata, a gente olhando o histórico aí, eu falo bastante isso, acho que já deve ter ouvido falar várias vezes, quando essa norma regulamentadora NR12 era um texto muito pequeno, muito, né, desproposital ali com
Portaria 3.214 de 1978, começou essa norma lá. E aí em 2010, quando começa aquela epidemia, digamos assim, né, de perda de dedos, mãos e tal, que os sindicatos começam a apontar, olha, nós estamos aí com vários acidentados e pessoas inutilizadas por perda de mãos, de dedos, de braços, em função justamente das indústrias metalúrgicas, principalmente, sim. com aquelas prensas de engate por chaveta lá Sim. da década de 40. Serras. Exato, né? Então, coisas desse tipo Eu que vi. aconteceu. E convenhamos, Por isso que a gente tem hoje um foco muito grande nessa NR12. E convenhamos, foi muitos casos. Meu Foram. Deus do Eu céu. vi, Foram eu muitos. presenciei Meu Deus do acidentes. céu. Então, claro, existia acidente elétrico, existia acidente de espaço confinado, tanto que espaço confinado, a NR33 foi uma das últimas aí que né, morria gente aqui em espaço confinado, mas não tinha norma ainda. É. Né? Isso É veio lá verdade. de fora para dentro, né? Quando a gente começou a perceber que tinha muita gente morrendo dentro de tanques, tal, Silos. né? Silos e tudo mais. Agora, NR12, você veja, a gente teve uma epidemia muito grande de perda de membros aí, né? Que os sindicatos dos trabalhadores, né, começaram a sinalizar lá no ABC Paulista, primeiramente, depois aqui em Caxias do Sul, Porto Alegre, aqui região metropolitana, Canoas, Sapucaia, São Leopoldo, essas prensas todas de engate por chaveta, principalmente, tá? Não estou dizendo que sejam só elas, mas elas eram as que mais se acidentavam. Né? Então, essa máquina, praticamente, quando começa mesmo a mexer no texto da NR12, se diz assim, ó, não se pode mais fabricar prensa de engate por chaveta. Foi proibido. Foi proibida a fabricação. Tá? E tinha gente que reformava ainda e vendia. Sim. Então, não pode mais. Bom, considerando que a gente, inclusive, faz parte da sua palestra, né? Os professores pardais criam lá, lembra do misturador, que é de um livro? Ah, que sim. criam coisas que são absurdos, né? E não estão preocupados. Máquina sem projeto nenhum. É que aquilo que a gente comentava antes, inclusive, aqui nos bastidores, dentro da indústria, para alguns, o mais importante é a qualidade, para outros a produtividade, para outros a lucratividade e para poucos a segurança. E nós estamos chegando ao fim do nosso Gautcast comemorativo dos 15 anos. Eu quero agradecê-los, mas antes eu gostaria que vocês também falassem agora, de modo livre, né, sem pauta, o que vocês quiserem. Podem olhar também para a câmera, mandar um recado para o pessoal. Isso aqui estará no nosso canal, no canal da Gautca. E eu espero que isso seja como uma festa. Nós estamos celebrando com o parceiro, o primeiro parceiro, a Gautca, que acredita muito na cooperação, compartilhamento de conhecimento, e no primeiro cliente industrial, que é mais do que um cliente, porque também é parceiro, porque nos dá o caminho. E quando você comentou, mas a Gautca é solista, o Ederson geralmente recepciona muito bem, é porque sem vocês nós não somos nada. Eu gostaria de ouvi-los. Por favor, professor. Sim. Muito bem. Eu, olhando então para a câmera, eu não sei qual é que Esta aqui. Né? Eu gostaria de agradecer, primeiramente, pelo convite em estar aqui, né, nesses 15 anos da Gautca. Agradecer a parceria, né, do Ederson, da Gautca como um todo, né? Principalmente a Aline, o teu sócio, né, o Estevan Heck. Estevan, né? Um abraço a todos eles e todos os funcionários que fazem parte da empresa. E dizer que é uma satisfação estar aqui e ter participado desse período realmente, para mim, foi muito interessante e agregou também muito no meu conhecimento. Eu espero que eu tenha contribuído também. Né? Um abraço ao Gerson também, que está aqui conosco e, né, foi aí, digamos, um iniciador também do uso dessas ferramentas de uma forma magnífica, e dizer que eu estou, né, à disposição para também continuar trabalhando e, quem sabe, né, nós nos reunirmos novamente em datas festivas, completando mais um período de sucesso dessa empresa aí de Caxias do Sul para todo o Brasil e, quem sabe, para o mundo. Antes de passar a palavra para o Gerson, o professor Jairo é consultor, né, como diz o próprio nome, ele se tornou um nome, né, Professor Jairo Brasil. É uma extensão do nome, também é professor, faz outros trabalhos e também querendo o contato do professor, precisando de treinamentos, consultorias. Brava Consultoria. Brava Consultoria, minha empresa de consultoria e treinamento, né, que está aí à disposição, bravaconsultoria.com.br ou, né, no próprio e-mail meu, jairobras@msn.com, para contatos mais diretos aí. Excelente, muito obrigado. Temos que fazer o jabá também, né, professor? Gerson. Primeiramente, quero agradecer aqui, poder estar compartilhando um momento tão legal, né? 15 anos, né?
o tempo vai passando, né? Tu me falou 2016, praticamente. 8 anos. 8 anos. Metade da história da Gáutica vocês ajudaram a construir, escrever. Parceria, e eu acho que aqui vale muito a questão, não é só um cliente, a gente tem um parceiro. Eu sempre falei algumas vezes aqui, quando a gente precisou, a gente ligou, o Ederson pôde colocar também a opinião, a gente conseguiu desenvolver muita coisa junto. Eu acho que é isso que a indústria precisa, parceiros. Eu acho que a Gáutica, a Vibra conseguiu um parceiro. Eu vejo dessa minha caminhada na Vibra muito sucesso que eu tive foi em função também de trazer parceiros assim para dentro da empresa. Então, acho que hoje eu tenho uma função de gerência dentro da área e tal. Foi muito pelos desafios que eu assumi. Sim, eu lembro. Dava um friozinho na barriga, né? Não, se a Gáutica errar, caímos todos. Mas assim, eu acho que a gente tem que ter a noção do risco, obviamente. A gente passa o tempo todo, né, avaliando o risco, né? A gente tem que avaliar o nosso risco profissional, né? Mas eu acho que quando o risco é calculado, é medido, ele é muito mais fácil de ser absorvido. Então, acho que a Gáutica é um parceiro. Acho que hoje eu consegui implementar um sistema que dá uma certa segurança para mim como profissional da área. Nessa questão, eu tenho uma segurança no que eu estou entregando. Eu sei que o que eu estou fazendo tem padrão, tem qualidade, tem assertividade. Então, é tudo uma construção nossa junto com vocês, e eu acho que é isso aí que vale. Então, e além de que inovação, sempre buscando inovação, acho que é uma questão que a gente tem que... eu brinco com o pessoal que vem trabalhar comigo, às vezes, na empresa e tal. A gente tem que buscar maneiras de fazer mais fácil, mais tranquilo, mas com qualidade. Eu acho que inovação é o... E não é porque é área de segurança que tu não vai ter inovação, né? Precisa. A gente tem algumas coisas a serem superadas. Eu acho que a nossa área, às vezes, fica um pouco resguardada, um pouco bedrosa, porque a gente cuida muito, né? Ela é uma área muito cuidado. E, às vezes, fica muito no resguardado. Acho que tem que dar um passo a mais. Eu acho que isso aí é um fator de sucesso. Não podemos esquecer a nossa estratégia TBC. A TBC nos comentários. É. A gente vai ficar de olho nos comentários desse vídeo. É por lá que eu quero o pessoal curioso quanto ao TBC. Vamos ver. E eu vou contar para vocês sobre os próximos 15 anos. Porque vocês já sabem como é que foram os primeiros 15. Né? Previsões, vamos agora as previsões. Nos primeiros 15 anos, a gente que nasceu fazendo sistema sob medidas, fomos até 2016. Quando conhecemos vocês, a gente abandonou o resto e a gente fez uma aposta. Assim como você fez a sua em nós, a gente apostou nesse segmento. Este segmento tem espaço para receber inovação. E a gente sabe inovar e a gente vai atacá-lo. A Gáutica, por cultura, eu sou desenvolvedor de software. Estou fazendo doutorado em administração agora. Estou já mais da metade, mais para o final. Meu sócio é desenvolvedor de software, está fazendo mestrado em administração. E todos os funcionários, a gente estava analisando, são da área técnica. Possivelmente um viés, porque quando a gente vai entrevistar alguém, a gente se familiariza mais com quem tem formação na área técnica de software. Mas não foi proposital, não foi planejado. E aí, a gente estava pensando, e daqui para frente, o futuro, a gente vai ficar como uma empresa de nerds, tecnologia, lá fazendo sistemas, ou a gente vai mergulhar mais a fundo ainda na área de segurança do trabalho? E a gente já tem 3 novas contratações, que vocês vão conhecer em breve, são 3 mulheres. Uma é engenheira em segurança do trabalho, a outra é técnica, e a outra é mais uma auxiliar administrativa, mais nessa área também, porque nós queremos, de fato, entregar ainda mais. Então, eu fiz perguntas que são perguntas ingênuas de quem não conhece a segurança do trabalho. Eu conheço a de tecnologia da informação, inteligência artificial, né, o software, e a gente quer, de fato, melhorar ainda mais isso. Então, eu acredito que se nós conseguimos nos estabelecer nestes 8 anos, uma principal solução em NR12 do Brasil, talvez do mundo, porque NR12 é só no Brasil, né? Mas assim, máquinas, equipamentos, a gente sabe que tem a Schmerz, a Pil, são grandes empresas, mas eles não vendem software, né? Eles vendem um pacote completo. Nós queremos ter este conhecimento, esse reconhecimento como segurança do trabalho como um todo. Nós temos essas normas, nós temos o Gáutica TBC, que nome bom para o Gáutica, o novo aplicativo, o Gáutica TBC. E para isso nós queremos pessoas de segurança do trabalho, que já nós temos muitos parceiros, mas também dentro do quadro de funcionários, fazendo vendas mais técnicas,
ajudando mais, tipo, hoje eu preciso de um treinamento, a gente passa para o professor Jairo. Mas daqui um pouco, na interpretação da demanda, da necessidade, são coisas que a gente estava observando. É um programador, ele está no suporte técnico, está conversando com um engenheiro. Mas será que ele está entendendo de fato o que está acontecendo? Será que ele conseguiu também ter o entendimento num tempo hábil? Porque ele não é daquele universo. Porque daí vocês começam a puxar alguns jargões. Eu perguntei se era purga, né? Que é a extração dos resíduos lá dentro do espaço. O senhor falava de um outro nome que era o... Tem que rememorar aqui. Mas aí tinha outro processo, aquele que... Inertização. Isso aqui era um profissional da segurança do trabalho tende a conhecer esses jargões, tende a ter uma familiaridade maior com o nosso público-alvo também, né? Então, tenham a certeza que a Gáutica ela vai dobrar a aposta para os próximos 15 anos para ser, de fato, a maior e melhor empresa de segurança do trabalho do Brasil. Muito obrigado, pessoal, por terem participado. Obrigado você que assistiu a este Gautcast comemorativo. A Gáutica debutando, 15 anos. Professor e Gerson, por favor, também fiquem à vontade para se despedirem dos nossos espectadores. Grande abraço a todos vocês e até uma próxima, quem sabe os próximos 15 anos aí, né? Um abraço a todos, um prazer poder conversar com vocês aqui. Até mais. Valeu!